Olá, olá, olá. Então, nós estamos iniciando uma live agora para conversarmos sobre educação financeira, organização financeira, planejamento financeiro de pequenos negócios, tá? Olá, tudo bem, Paulo? Criação Fecha Banco entrando, Mentor Soluções entrando. Opa lá, Rafael Noronha. Rafael, se você está aí, é só você pedir para participar. Tá? Deixa eu botar aqui nosso tema da live de uma vez. 10 dicas para a organização financeira. Sejam todos bem-vindos. Quem está na live aí, por favor, já pode clicar na live. Já pode clicar aí no aviãozinho. Lívia, Letícia, por favor, clique no aviãozinho e convide aí seus amigos, por favor. Olá, Silvana. Magia, flores, acessórios. Hoje o tema é organização financeira. Tá fixado aí, tá? Sejam todos bem-vindos. Meu amigo Rafael Noronha, se você já está na live, é só você solicitar a participação, que eu já te autorizo. O bate-papo hoje vai ser com Rafael Noronha, certo? E nós vamos discutir aí 10 dicas para a organização financeira de uma empresa. Deixa eu ver se meu amigo já entrou. Já entrou. Então, vamos começar nossa live. Olá, Rafael. Tudo bom, Solimar? Joia? Tudo bem e você? Tranquilo, melhor agora, meu querido. Pois é, nossos convidados já estão começando a entrar na nossa live. Show, excelente, meu caro. Todo mundo aí tá louco para saber como dar um jeito na sua vida financeira, não é mesmo? Vamos se organizar melhor, rapaz. É. Todo mundo quer organizar o financeiro. Isso é muito importante, tanto para uma pessoa, para um profissional liberal, um dentista, né, um advogado, uma fisioterapeuta, como também para uma empresa, seja de pequeno, médio porte, ou até mesmo um microempreendedor individual. Não é isso? Justamente, né? Todo mundo tá precisando demais saber como organizar suas finanças e que sobre dinheiro, não é mesmo? É importante a gente ter mais dinheiro sobrando para a gente fazer os nossos objetivos, cumprir nossos sonhos, não é mesmo? Exatamente. Mas para saber sobrar dinheiro, a gente tem que organizar. Justamente. Se não tiver organizado, pode ter o tanto dinheiro que for que não sobra. Verdade, isso daí é uma das coisas muito importantes, viu? Eu já vi muita gente ganhando muito bem e não sobrando nada. Nada. Às vezes até fechando vermelho, né? Verdade, infelizmente é comum isso daí. Bom, Rafael, então vou me apresentar, depois eu passo a palavra para você. Gente, aqui eu sou Solimar Sequim, sou consultor empresarial, sou Opa. Soluções Empresariais, tá? Estou aqui em Cachoeiro, sul do estado do Espírito Santo, tá? E hoje nosso convidado aqui é o Rafael Noronha. E aí, Rafael, a palavra está com você, pode se apresentar e fazer uma pequena introdução aí sobre o nosso tema. Fique à vontade. Show, obrigado, Solimar. Bom, gente, eu sou o Rafael Noronha, o pessoal me conhece por Noronha, né? Porque Rafael é igual mato, tem um monte. Eu sou desenvolvedor de soluções e educador financeiro. A minha pegada é justamente fazer com que você tenha mais lucro com menos esforço. Então, o segredo é a gente aumentar nossa lucratividade e nossa produtividade para que nós, empreendedores, tenhamos mais tranquilidade na nossa vida. E aí, como que a gente faz isso? Basicamente, implantando gestão, organizando e planejando as finanças, que é o tema dessa live de hoje, que são as 10 dicas para você ter uma boa vida financeira, né? Uma vida financeira saudável. Exatamente. Só um pedido aí, quem está na live, aí nós temos 10 pessoas. Por favor, Rafael, você também, clica no aviãozinho aí, ó. Opa, e vamos convidar chamar a turma. Vamos convidar a turma para a live. Vamos chamar a turma.
Isso aí. Importantíssimo. Importantíssimo a gente chamar essa turma. Então, a primeira dica está comigo. E aí é realizar um bom planejamento financeiro. Para ter um bom planejamento, a gente precisa ter objetivos, né? Se você não tem objetivo, se você não tem um motivador, vamos dizer assim, né? Porque o objetivo ele nos dá sentido para que a gente suporte algum tipo de problemas, dificuldades, obstáculos que normalmente acontecem no dia a dia. O mundo não é perfeito, a gente está numa trilha, não está num caminho, né? Mas a gente tem que ver, tem que ter foco para onde a gente quer chegar. E para isso é importante objetivo e meta. Então, quanto que eu quero faturar esse mês, quanto que eu quero receber esse mês, quanto que eu quero que seja o meu lucro operacional, o meu lucro líquido, eu tenho que ter metas bem definidas para trabalhar durante o mês em cima disso. E não adianta também só ter metas se eu não construir um pequeno plano de ação, um mínimo possível, né? O que vai ser feito por mim e pela minha equipe para que eu consiga, para que a gente consiga atingir o objetivo e metas definidos. Essas metas podem ser de recebimento, de custo fixo, de custo variável, de despesa financeira, né? Pode ser meta de lucratividade, rentabilidade, meta de ponto de equilíbrio, de inadimplência, compras, vendas, estoque. Então, eu posso ter aí umas 4, 5, 6 metas definidas relacionadas à parte financeira de uma empresa. E aí, cada negócio vai definir as metas que faz sentido. Um prestador de serviço, por exemplo, não precisa ter metas relacionadas a estoque ou compras, né? Se você vende no cartão e à vista, ou no Pix, PicPay, você não precisa ter metas relacionadas à inadimplência. Mas em cima do seu modelo de negócio, você tem que definir suas metas e desenhar, escrever quais ações concretas você se propõe, junto com a sua equipe, a realizar durante o mês. E aí, como entraram pessoas novas agora, eu vou pedir que essas pessoas também cliquem no aviãozinho, tá? Para convidar seus amigos. E aí, Rafael, estou te passando a bola agora. Enquanto você comenta, também vou convidar meus amigos aqui. Fica à vontade. Isso aí. Show. Como o Solimar está falando, né, é importante a gente ter as metas, né? Seja do nosso negócio, de repente, vender 10 mil reais no mês, por exemplo. E é interessante a gente pensar nisso daí também em metas menores, quebrar essas metas. Se é 10 mil no mês, é 2.500 por semana. A gente quebrar esse número em metas menores para facilitar o acompanhamento durante o mês e também não ficar um número, às vezes, muito absurdo. E é interessante, como o Solimar comentou, a gente tem um objetivo maior. Seja dobrar o tamanho da empresa no final do ano, ou então, pensando na nossa vida pessoal, de repente fazer uma viagem no final de 2022, e aí a gente monetizar isso daí. Então, por exemplo, eu quero daqui a 12 meses fazer uma viagem e eu preciso de R$ 1.200. Ou seja, eu preciso guardar R$ 100 por mês. Então, quando a gente transforma isso em números, fica mais fácil da gente buscar essa meta. Tá joia? E aí eu já vou puxar também o segundo ponto da noite. Então, se vocês ainda não anotaram aí o primeiro ponto, não pegaram um caderninho, corre porque dá tempo, tá joia? Então, o primeiro é planejamento financeiro, o segundo é conhecer como é que está as suas finanças. Pessoais ou do seu negócio, tanto faz, tá, gente? A gente está dando aqui algumas dicas que servem para os dois âmbitos, o pessoal e o profissional. Então, eu carinhosamente chamo isso daqui de mapeamento da lucratividade, que é a gente entender como é que estão as finanças. Quais são as entradas, as receitas, como é que estão as saídas. Então, lista tudo isso daí, pega uma folha de papel e anote tudo que entra de dinheiro, da onde que vem e também o quanto que sai. Se a receita, né, o que entra, for maior que o que sai, legal, você está tendo dinheiro sobrando. Se for igual, você está trocando cebola, então já é um alerta. Agora, se você está gastando mais do que entra, opa, aí é um sinal vermelho que a gente tem que começar a ficar esperto, né? Exatamente.
Então, entender as nossas fontes de receitas e as nossas grupos de despesas, e é importante os grupos de despesa a gente classificar também, se for possível, custo fixo e custo variável. Porque só por a gente classificar dessa forma, a gente já consegue apurar uma série de indicadores financeiros. Né? Seu lucro operacional, sua margem de contribuição, seu lucro líquido, ponto de equilíbrio, rentabilidade, lucratividade, que também podem ser metas. Então, também cada um desses indicadores também pode ser uma meta. E à medida que você vai evoluindo, que você vai aprendendo, você pode ir fazendo metas mais complexas. Mas, por enquanto, se você não tem um bom planejamento financeiro, comece com metas mais simples. O total de receita, total de custos fixos, total de custo variável, o lucro líquido que você espera ter. Então, bola aí umas 3, 4, 5 metas mais simples. Como o Rafael disse, que leve o seu negócio na direção do objetivo. Que pode ser para 3 meses, 6 meses, né, etc. E aí, nosso próximo passo é separar as contas pessoais das contas empresariais. Né? Então, principalmente profissional liberal, nós profissionais liberais, eu também me incluo, a gente tem uma dificuldade muito grande em separar. Olá, Vendavais, boa noite. Nós temos uma dificuldade muito grande de separar nossas contas pessoais, tá? E empresarial. E se a gente consegue fazer isso, a gente consegue definir o nosso prolabore, consegue visualizar as nossas retiradas e quanto que isso está pesando na empresa. E é legal a gente definir tipo um salário. Então eu quero um salário de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil, de 15 mil reais por mês. Então você vai tirar aquele salário, que dali vai ser o seu prolabore, certo? Com aquele prolabore ali você vai pagar suas contas, suas principais contas. E se a empresa for lucrativa, você pega parte desse lucro, um pedaço desse lucro, e aí você pode usar na sua vida pessoal. Também se a empresa deu 10 mil de lucro, também você não pode pegar exatamente os 10 mil de lucro e jogar na sua vida pessoal, que sua empresa nunca vai ter capital de giro. Capital de giro a gente vai conversar sobre daqui a pouco. Capital de giro, fluxo de caixa, né? Então a gente tem que ter um dinheiro de reserva para que a empresa da gente tenha fôlego em determinados momentos. Que a vida empresarial não é uma linha reta, ela não é linear. Ela tem suas ondulações. Então, no momento de baixa, você pode precisar de um capital de giro. Ou pode acontecer alguma coisa, você pode bater o carro, um colaborador seu tem que fazer uma rescisão, você pode tomar uma multa, alguma coisa assim, você vai precisar de um capital de giro para dar manutenção numa máquina que ficou cara, e aí você precisa de um certo capital de giro. Então é importante você definir um prolabore, tentar, igual o Rafael falou, meu prolabore é 4 mil, eu posso tirar 1 mil por semana, para não pesar a empresa. Então, toda sexta-feira eu vou lá e tiro 1.000. Só que aí eu vou me educar, gastar meu prolabore, e depois que eu fizer o fechamento financeiro do mês, aí eu vou saber se eu posso, além desse prolabore, fazer um outro tipo de retirada da empresa. Não é isso, Rafael? Fica à vontade aí. Perfeito, perfeito, né? E é interessante a gente ver como as pessoas, né, principalmente quando é um informal, ou então é uma MEI, pequeno porte, como a gente realmente mistura os bolsos. É muito comum, inclusive, se eu for informal legalizado, né? Que a pessoa abre uma MEI e aí começa a emitir nota ou nem emite nota e tá tudo certo. Como se realmente já tivesse todos os controles separadinhos. E não acontece isso. E aí a gente fica sem saber se realmente a empresa tá dando lucro ou não. Se eu estou podendo tirar tudo aquilo que eu tiro da empresa. Igual o Solimar falou, é importante você ter definido o seu prolabore, o seu salário, né? Independente dos termos técnicos, porque por lei você deveria tirar pelo menos um salário mínimo, mas tem muito imposto e por aí vai, então, né? Começa a misturar as bolas. Mas a sua empresa tem condições de pagar o que você está retirando? Eu conheci já clientes, né? Que tinham uma receita boa na empresa, mas
tirava mais da empresa do que podia. E aí, no final das contas, dançava. Por quê? Não tinha dinheiro. Não sobrava nada. É o que o Solimar comentou. Não tinha de onde tirar. Quando dava os soluços, não tinha da onde tirar. Né? Então, fazer a separação, gente, pelo menos nos controles, é importantíssimo. E agora, com essas contas digitais, é muito fácil, muito simples você ter a sua conta digital da pessoa jurídica, sem custo algum. Então, dá para fazer isso aí. Então, quanto mais você separar, melhor, tá? E aí, já entrando nessa pegada aí, vamos para o nosso próximo ponto, que é justamente entender algumas diferenças de conceitos. Por exemplo, gente, o que você fatura não é necessariamente a sua receita. A rigor, né? Faturamento é aquilo que a gente emite em nota fiscal. E a gente vive num país que muitas vezes a gente não emite nota fiscal para tudo, ou então é formal. Só que, quando você emite uma nota, você já vai receber logo na sequência? Porque é muito comum a gente emitir uma nota fiscal e a gente vai receber daqui a um mês e meio. Ou então acontece da gente não receber. Então a gente tem que tomar cuidado que nem sempre o que a gente fatura é o que realmente entra. E o lucro não necessariamente é o que a gente acha que é. Porque a gente às vezes esquece do nosso salário, das nossas retiradas, dos custos. Quando é um pequeno empreendedor, o que a gente acontece, né? A pessoa usa o fundo da casa, usa o home office, e aí a gente não tem as reais despesas da empresa. Vera, do Vender Mais, você falou assim, como é que faz? Como é que faz o quê? Para separar? Explica melhor aí a sua pergunta. Que às vezes passa batido, a gente embola os assuntos. Né? Então, gente, inadimplência, né? Que é uma das coisas que a gente estava comentando. Inadimplência quebra o empreendedor. A gente acha que não, mas quebra. Tá? Não é mesmo, Solimar? Verdade absoluta. Gente, uma conta simples que todos nós podemos fazer é o seguinte: você vendeu, se você não recebeu, se você tomou algum tipo de prejuízo no mês, um cliente deu calote, seu carro bateu, teve alguma despesa desnecessária, em relação ao seu lucro líquido, isso é lucro líquido que você perdeu. Você gastou seu lucro líquido. Para você recuperar esse lucro líquido, você tem que vender às vezes de 15 a 17 vezes mais. Então, se você tomou um prejuízo de R$1.000, seja no que for, talvez você precise vender entre 15 a 17 mil, mais os R$1.000 para ficar no 0 a 0. Tá? E aí é muito empresário, tem muito empresário que trabalha o mês inteiro, paga a conta igual um louco, depois no final do mês não sobra dinheiro e ele fica perdido. Como disse o Rafael, faturamento não necessariamente é receita e não necessariamente é receita naquele mês. Mesmo que você receba, você pode receber parcelado, dividido, o cliente pode atrasar, uma série de fatores. Por isso que é importante termos o capital de giro, né? E aí também é importante para você administrar isso tudo, você classificar seus gastos e apurar aquilo que é desnecessário. Lembre-se, toda vez que você consegue identificar gastos desnecessários, você está aumentando sua lucratividade final. É seu lucro líquido que está aumentando. Tá? E sua empresa vai ficar mais competitiva. Então você vai se destacar no mercado em relação ao seu concorrente. E uma das boas formas da gente analisar nossos gastos é analisando o processo de trabalho. Né? Então, talvez mudando a forma de trabalhar, evoluindo a forma de trabalhar, a gente consegue cortar gastos. E uma coisa que a gente vê muito nas empresas sobre isso é o sistema de informação. A empresa tem um bom sistema, paga um bom sistema, o treinamento está pago,
O funcionário, às vezes, pode ser melhor treinado, e às vezes nem tudo é lançado no sistema, é lançado errado, e o empresário não consegue relatório, o empresário não consegue identificar essa diferença entre faturamento e receita e esses gastos desnecessários, ele não consegue monitorar isso. E aí o que acontece? O empresário acaba tomando decisões erradas. Gasta aquilo que ele não precisa, toma decisões erradas, e aí aumenta ainda mais o custo da empresa. Então, uma boa dica aí é passar a usar o sistema de informação da sua empresa corretamente para registrar, ou pelo menos uma planilha de Excel. Também pode ser uma boa planilha de Excel, não tem problema. Para registrar esses gastos, né? E receitas também, e com isso você identificar aquilo que é desnecessário e fazer os ajustes, sempre melhorando a forma de trabalho. Concorda, Rafael? O que você pode complementar aí? Perfeito, perfeito, né? Sem dados você só tem opinião. Então, para você tomar uma decisão mais assertiva, você precisa ter informações. Para você ter informações, você precisa ter os dados, né? Então, se você não controla, se você não anota as coisas, nem que seja no papel de pão, você não vai conseguir tirar informações. Começa, né, utilizando aplicativos, planilhas de Excel, quando o volume de dados for menor. Depois, você não vai ter opção. Você vai precisar migrar para um sistema de informação. Porque senão analisar aquela massa de dados vai ser mais complicada. Então, é importante a gente ter ferramentas apropriadas para cada tipo de situação, né? E aí, complementando aquele outro ponto que você estava falando de produtividade, né? De cortar gastos, que é o nosso quinto ponto, é interessante a gente pensar o seguinte: eu consigo economizar tempo e dinheiro de alguma forma? Pandemia, né? O que ficou muito comum foi o home office. Então perceba quanto a gente economizou em deslocamento, em homem-hora, em combustível, por fazer reuniões online. Pensando de uma outra maneira, o que eu consigo de cortar despesa na nossa empresa? Não é fazer economia porca, economia burra que eu falo, né? É pensando o seguinte: será que, por exemplo, eu consigo trocar o provedor de internet por um mais barato com a mesma qualidade? Será que de repente eu consigo trocar um fornecedor de matéria-prima que esteja mais perto, aí o custo do frete seja menor? Uma coisa que é clássica, né? Tarifas bancárias. Nós estamos numa era digital onde os bancos virtuais, né, digitais, estão em alta. Para que você vai ficar pagando tarifa de uma conta jurídica, por exemplo? Então é observar aqueles pontos que a gente consegue reduzir despesas, mas sem perder qualidade do nosso fornecedor ou na elaboração do nosso produto ou serviço para o nosso cliente. É interessante a gente ficar esperto com isso. Só um detalhe aí, por exemplo, tem muitas empresas que fazem entrega. Às vezes você planejar melhor a sua rota de entrega. Né? Negociar o prazo maior com o seu cliente de 2 horas a mais na entrega. Em vez de fornecer um prazo de 4 horas, fornecer um prazo de 6 horas de entrega. Né? E aí, com essas 2 horas a mais, você organiza a sua rota de entrega. Você treinar melhor a sua equipe para determinadas coisas. Né? Então, são coisas simples que você consegue reduzir esses gastos. Ó, Solimar, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, já foi a segunda vez. Eu mandei confeccionar cartão de visita. O lugar mais barato que eu já encontrei foi numa gráfica na internet no Sul. Eles, com 4 para 5 dias, eles fabricam e entregam aqui em Vitória. Do Sul, vem aqui para Vitória. E é o lugar mais barato que eu encontrei, com uma qualidade ótima. Então, assim, é logística, gente. É parceria, é fornecedores. Então, é possível, sim. Sem dúvida. É sua vez, seu tópico, eu acho. Capital de giro. Não, eu acabei de falar dos gastos desnecessários, meu caro. Agora eu... Tá bom. Então, eu vou falar de capital de giro agora. Então, não, olha aí, acho que eu que me enrolei, hein? Mas tudo bem, manda bala. Não, vai lá, é sua vez, capital de giro. Fique à vontade. Vamos lá, gente.
A gente estava falando, né, justamente desse negócio de inadimplente, de ter os soluços financeiros, né? Olha só, a gente acaba gastando antes de receber, não é mesmo? Até o que o Solimar estava falando ali, eu estava lembrando de um ponto que é interessantíssimo. Quando eu dou um curso, uma aula, alguma coisa, eu dou o treinamento, eu emito a nota fiscal, eu pago os impostos para depois eu receber. Nessa brincadeira vai quase 2 meses. Mas eu fico 2 meses para receber e as minhas contas, elas param 2 meses? Não param. Então eu preciso ter uma grana para pagar as minhas despesas até eu ter o meu recebimento. Isso daí é o capital de giro. Então é interessante a gente ter um capital de giro na nossa empresa para a gente conseguir pagar essas contas até quando ela vai entrar dinheiro na empresa. Né? Da mesma forma, é na sua vida pessoal quanto na profissional, que a gente precisa ter esse capital de giro, essa reserva. Não é isso, Solimar? Exatamente. E você pode trabalhar com capital de giro de terceiros também. Não é isso? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos dizer que você quer comprar uma nova máquina para sua indústria. E você foi lá, fez o financiamento, ganhou 12 meses de carência e depois você parcelou lá em 60 vezes. Então o banco te deu lá 200 mil reais, você foi lá, comprou a máquina, começou, botou ela para funcionar, levou 2, 3 meses. Gente, manda coraçãozinho, por favor. Nós amamos coraçõezinhos. Quem é nosso amigo aí? E também clique no aviãozinho e convide seus amigos para a nossa live. Nós vamos ficar muito felizes com isso também. Então você pega o financiamento de 200 mil no banco para comprar uma máquina. Você coloca essa máquina para funcionar em 2, 3 meses. E aí você começa a trabalhar, essa máquina começa a produzir, começa a gerar lucro para você. E você está trabalhando no capital do banco. E daí um ano você vai começar, obrigado pelos coraçõezinhos, daí um ano você vai começar a pagar a máquina com dinheiro, com lucro, com parte do lucro que você vai estar obtendo na máquina. Mesma coisa se você compra do seu fornecedor parcelado em 30, 60 ou 90 dias e vende à vista com 30 dias. Então, se você compra parcelado do seu fornecedor em 30, 60 e 90 dias e você vende à vista ou com 30 dias. Então, você consegue trabalhar com o capital de giro do seu fornecedor. E aí vem o nosso próximo tópico agora, que é estoque e compras. Então, sempre que você puder comprar com um prazo maior do que você vende, isso é muito interessante para o seu capital de giro, para o seu equilíbrio financeiro. Porque para você ter um estoque hoje, é muito capital de giro investido. E o capital de giro tem que girar. Se o capital de giro não girar, se o seu estoque estiver parado, agarrado, isso é muito difícil da empresa conseguir se equilibrar financeiramente. Hoje em dia, raramente você vê um negócio que consegue ter um estoque exagerado e desnecessário. Todas as empresas precisam ter um negócio justo. E aí vai um númerozinho mágico. Se você tem qualquer tipo de comércio, ou a maioria dos tipos de comércio, o seu pagamento de fornecedor não pode ser superior a 65% das suas vendas. Ou as suas compras não podem ser superior a 65% das suas vendas. E seus pagamentos de fornecedor não podem ser superior a 65% das suas receitas. E aí vai um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, que é fluxo de caixa. Né? Então você tem que ter essa organização nas suas compras, comprar em parcelas, né? E vender num prazo menor, te ajuda a ter seu capital de giro, você se organiza melhor e, ao mesmo tempo, você fica com um fluxo de caixa saudável, que vai ser o nosso próximo tópico. Então, é muito importante você definir níveis de estoques para a sua empresa, quanto de estoque você precisa ter investido. Toda vez que você ter produtos agarrados naquele estoque, faz promoção, queima aquele estoque, para que com aquele dinheiro você banque, compre, né, e pague os produtos que giram. É normal a gente comprar errado, a gente não acerta tudo, mas comprou, agarrou, faz promoção.
faz promoção, faz permuta, troca, devolve, faz alguma coisa. Monta um combo, né? Inventa alguma coisa para você fazer com aquele produto que está agarrado, para ele girar, para você com aquele dinheiro refinanciar seu negócio. Tá certo? E tenha limite de compras. Tenha limite de compras. De preferência, como o Rafael disse, semanal. Tá? Porque senão chega no final do mês é que você vai descobrir que você estourou o limite e não tem mais o que você fazer. Né? Então, todas essas metas que a gente está falando é meta mensal, mas é acompanhamento semanal. A meta é mensal, mas o acompanhamento é semanal. Porque senão só vai descobrir que ferrou tudo na virada do mês. Aí não tem mais o que fazer. Até a Vera do Vender Mais falou assim, ó, dá de bônus, ótimo, boa, vai de brinde, né? Mas, brincadeira à parte, gente, estoque é dinheiro parado, é complicadíssimo, né? É como o Solimar falou, definir um nível, né, de estoque adequado leva tempo, às vezes a gente tem uma gama de produtos muito grande, então a gente acertar isso daí requer um pouco de experimentação. Mas o que é interessante? Às vezes a gente compra demais, para aproveitar uma promoção e tal. Mas aí, onde que eu guardo isso daí? Esse produto tem validade? Porque às vezes ele perde a validade, né, na prateleira. Será que ele não vai depreciar, não vai perder qualidade? Então a gente ter muito estoque é complicado também, né? Então a gente às vezes dá uma mega promoção, nós vamos lá, compra e tudo mais, e compra mais do que deveria, né? Aquele número mágico que o Solimar falou de 65%. Aí por algum motivo eu não recebo, aí o que acontece? Eu tenho que começar a pegar empréstimo para pagar as minhas contas. Então aí a gente acaba pagando duas vezes, porque eu estou com o estoque parado e ainda fico pagando os juros do financiamento. Então, quanto mais enxuto tiver o nosso processo, mais parceria nós tivermos com os nossos fornecedores, melhor. Porque dessa forma, a gente mantém o menor nível de estoque possível e, literalmente, como o Solimar falou, mantém o capital de giro girando, não parado, né? Por quê? Entrando no próximo tópico, é justamente a gente ir acompanhando esse fluxo de caixa. Porque se sair muito dinheiro da empresa e não entrar na mesma velocidade, né? Pensa numa caixa d'água. A água acaba, seca. E aí? Eu vou ter que arrumar dinheiro de algum outro lado. Ou a pessoa física vai ter que pôr dinheiro na empresa ou ter que arrumar um empréstimo. Então, acompanhar o que vai entrar, quando vai entrar, o que vai sair, quando vai sair, se eu vou ter dinheiro ou não para pagar as contas nas suas datas de vencimento, é importantíssimo. Porque não adianta simplesmente eu ter meu negócio, eu sei que está entrando, está saindo dinheiro, mas no momento que eu vou precisar pagar, eu vou ter a grana para pagar? Então é importante a gente acompanhar esse nível da caixa d'água, o fluxo de caixa, constantemente. E olhar não só o que está acontecendo no momento para trás, é olhar para frente. É importante a gente estar preocupado lá na frente. Né? Não é mesmo, Solimar? Concordo plenamente com você. Né? E aí, esse fluxo de caixa saudável é como você ter uma vida saudável, você ter uma boa alimentação, você cuidar da sua saúde, né? Você ter um momento de lazer, você relaxar, você ter uma religião, estar bem com Deus, estar bem com você mesmo, estar bem com sua família. Você tendo essa vida equilibrada, você está se preparando para ter dias melhores. Então, se eu me cuido bem, eu estou me preparando para ter dias melhores. Se você cuida bem no financeiro da sua empresa, você está preparando a sua empresa para ter dias melhores. Então, se você cuida do seu capital de giro, do seu estoque, das suas compras, das suas vendas, consegue ter um bom fluxo de caixa, é um resultado. Né? Você só consegue ter um bom fluxo de caixa se sua gestão financeira estiver equilibrada. Se não tem jeito de ter fluxo de caixa saudável com a gestão financeira desequilibrada. Por isso que o fluxo de caixa é um dos últimos itens que a gente está falando.
e precisa de uma série de fatores para ter esse fluxo de caixa organizado e saudável, né? E aí, a gente precisa fazer análise dos resultados, que é o nosso nono tópico. Então, precisamos monitorar esses resultados semanalmente. Tem alguns... Quanto você vendeu, quanto que você comprou, quanto você recebeu, um resumo dos seus pagamentos. Pagamento não pode ser só quanto você pagou. Você tem que ter um resumo desse para analisar essas despesas, tanto fornecedor, como também, igual a gente falou, alguma despesa desnecessária, algum prejuízo que você tomou, alguma situação diferente, né? Então, tem que monitorar aí esses números semanais. E também, da próxima semana, qual o seu quanto você vai receber, qual o seu quanto você vai pagar na próxima semana. E quanto ao seu saldo bancário. Então, tem que fazer, né? Semanalmente, você tem que fazer uma continha aí de meia hora faz essa conta, não gasta mais do que meia hora, não. Tá? Quanto que eu vendi, quanto que eu comprei, quanto que eu recebi, um resumo dos meus pagamentos, como é que está meu contas a pagar, como é que está meu contas a receber. Fiz isso, projetei a próxima semana, fiz essa avaliação, meus saldos bancários, eu consigo planejar minha próxima semana e me antecipar a determinados problemas que possam acontecer. E aí eu não vou ter que apagar incêndio, eu vou evitar o incêndio. E se eu evito o incêndio, eu não tenho destruição. Porque se eu vou apagar um incêndio, mesmo que eu consiga apagar, fica uma destruição. E para recuperar isso depois é difícil, né? Então, fazer essa análise semanal, principalmente na virada do mês, tira uma tarde, uma manhã, aí vem lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, lucro operacional, lucro líquido, como é que está a sua inadimplência, sua liquidez, uma série de fatores que você tem que sentar e fazer realmente essa análise e analisar a meta, bateu meta ou não bateu meta. Pode ter acontecido três coisas. Você pode ter batido a meta perto, você pode ter superado muita meta. E aí você deve entender por que você superou muito a meta. Você botou uma meta pequena, ou aconteceu algo de excepcional no mês que aquilo dali foi muito alto, ou você não conseguiu bater a meta. E também, da mesma forma, você tem que aprender com isso. Para já no projetar do próximo mês, que está iniciando, você já melhorar as suas ações, as suas estratégias, fazer um planejamento melhor, para você se organizar melhor, para você corrigir aquilo que foi que não ficou legal e aprimorar aquilo que deu certo. Porque não é porque deu certo que eu vou fazer sempre daquele jeito. Se deu certo, eu posso tentar aprimorar e obter melhores resultados ainda. Então, se você está vendendo uma linha de produto e aquela linha de produto está dando certo, pô, como é que eu posso explorar isso ainda mais? Vamos focar esse negócio no marketing. Vamos usar isso como carro-chefe para até aí cliente. Que talvez com aquela aquela linha de produto que deu certo, que está vendendo bem, você consegue jogar o cliente para dentro do seu negócio e consegue fazer vendas daqueles produtos que estão um pouco sem movimento. Ou qual o dia da semana que você vende menos? Ah, eu vendo menos na segunda e na terça. Então, por que não promover algumas ações de marketing ou ações promocionais na segunda e na terça? Normalmente, boa parte das empresas vendem mais do dia 28 ao dia 12 e depois vendem menos do dia 12 ao dia 28. Então, quais as ações eu posso já começar o planejamento já na primeira quinzena, porque eu sei que na segunda quinzena vai ser difícil. Então, o que eu posso colocar? Né? Então, eu posso, com esses resultados, fazer planejamento. Por exemplo, a primeira semana do mês eu sei que tem pagamento de folha. Pô, então o que eu vou fazer? Eu vou evitar de botar pagamento de fornecedor na primeira semana do mês. Mas isso eu vou fazer como? Analisando o resultado, fazendo planejamento, monitorando o desempenho da empresa e vendo se aquilo que eu planejei realmente está dando certo, porque nós erramos. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que eu faço consultoria financeira dela, tem 9 anos e meio. E nós continuamos com desafios. A empresa todo ano cresce em torno de 15%,
mas nós continuamos com desafios. A empresária, todo mês, eu vou 2 vezes por mês na empresa. Fazer o fechamento, fazer essa análise de resultado, que a gente está conversando, tudo que isso a gente está conversando aqui, todo mês eu faço nessa empresa. Exatamente igual a gente está conversando nessa reunião. Então, o que a gente está falando aqui também nessa live é tipo uma trilha, um caminho, de sua empresa, se ela seguir pelo menos isso, a chance dela ter melhores resultados é muito grande. Rafael, Justamente, né? sobre análise de resultados. O resultado, né? Eu costumo comparar a um iceberg, né? A pontinha do iceberg. Então, os resultados são aquela partezinha do iceberg que fica acima da linha da água, que é o que a galera vê. Ninguém enxerga a montoeira de coisa que foi feito para atingir aquele resultado, que é a parte de baixo da linha da água, né? Então, muita coisa aconteceu para ter aquele resultado, independente se ele foi bom ou ruim. Mas é importante entender se ele não foi bom, o que aconteceu, onde que eu perdi o jogo. Eu gastei, às vezes, né, vamos pensar no financeiro. Gente, eu gastei mais do que eu deveria. Onde que eu gastei? Por que eu gastei aquilo lá? O que dá para ser feito para que isso não ocorra novamente? E se acontecer novamente, o que eu preciso fazer para que isso aí não tenha um impacto muito grande? Ou então, né, aquele famoso indicador melancia, né, que é verde por fora e vermelhinho por dentro. Então, supondo que lá deu lucro positivo num determinado mês. Mas, nas parcelas, né, tá tudo dentro. Porque às vezes eu economizei sem querer num determinado lado, porque talvez, vamos supor, eu não paguei um determinado fornecedor porque ele me deu mais prazo, e às vezes eu tive uma quebra de equipamento que me estourou o orçamento, e eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Então, tudo que é fora do planejado, para mais ou para menos, não é legal. Então, ou eu fiz a meta frouxa, né, como o Solimar falou, ou então deu um pau que eu não atingi a meta. Agora, o que aconteceu? Esse que é o pulo do gato. Entender o que está acontecendo, mas não quando fechou o final do mês. Que aí eu estou olhando para trás, para o retrovisor. É importante vir acompanhando. Opa, tá saindo do rumo? Opa, volta aqui. Vamos puxar de volta. Vamos tomar novas ações para retomar o nosso ritmo. Isso aí que ele falou das vendas, né? É comum, gente. Terceira e quarta semana do mês ser uma loucura para a turma de vendas. Por quê? Por algum motivo, no começo do mês não vendeu. Aí fica aquela loucura final de mês. Aí faz promoção, vira aquele auê. E aí bagunça o coreto, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Então não adianta, por achismo, sem ter dados, sem ter informações, você tomar decisões, porque não vai adiantar. Vai ser sempre apagar incêndio, né? O que é? O Juliano fez uma pergunta legal, fez um comentário legal aí. Análise do fluxo de caixa operacional em conjunto com a DRE é bastante interessante. O Juliano é contador, o cara é fera, inclusive é meu contador, esse cara é esperto demais. E eu costumo dizer o seguinte, o contador é uma das duas funções essenciais em qualquer empresa, né? Ele é advogado, a gente não trabalha sem isso daí, nem abre empresa. E o Juliano falou justamente isso. O contador, ele tem uma visão diferenciada dos negócios. Por quê? Ele sabe que se a gente for desligar um funcionário, o quanto que eu vou gastar para desligar esse funcionário? Então, ele olha mais à frente ainda do que a gente imagina, né? Então, se a gente olha justamente esses controles, junto com os controles contábeis, a gente evita surpresas, né, ruins, vamos dizer assim, né? E aí a gente não precisa ter um desembolso maior do que a gente pode, né? Até o contador é interessante porque ele fala o seguinte, olha, apesar de você ter X na conta, você não pode contar com esse dinheiro todo, você só pode contar com essa parcela aqui, ó. Então o outro aqui tá lá, mas você esquece, tá? Não é seu, você não pode usar. O problema... Não é seu. O problema é que a gente esquece disso, né? A gente gasta e tá tudo certo, né?
Mas, gente, e aí, último tópico, né? Pra gente já tá indo pro final da live. A gente, apesar de, muitas vezes, quando é um MEI, quando é um pequeno empresário, empresa de pequeno porte, muitas vezes a gente é uma equipe. A gente trabalha sozinho ou com uma equipe reduzida. Só que nem sempre a gente sabe tudo e precisa fazer tudo sozinho. Então é importante a gente ter o suporte de parceiros, de fornecedores. E muitas vezes nesse ponto entra o papel dos consultores, dos mentores de negócio, como o Solimar, como eu, que vão te dar o suporte necessário para ou fazer o que você não sabe, ou então para encurtar caminhos. Então muitas vezes acho que a pessoa fala assim: ah, é um gasto desnecessário. Gente, é um investimento que você vai economizar com certeza tempo e dinheiro no seu negócio. Né, Solimar? É por aí. É, complementando aqui um detalhe, imagina que você tem uma caixa. Eu não estou com nenhuma caixa na mão, não. Mas deixa eu pegar uma caixa aqui só um minuto. Gente, Quem essa aqui é sabe uma faz empresa. ao vivo. É, essa aqui é uma empresa. Sol e Mar SA. Isso daqui é uma visão financeira da empresa. Isso daqui é uma visão comercial. Isso daqui é uma visão contábil. Isso daqui é uma visão operacional da empresa. Isso daqui é uma visão da equipe da empresa. Isso daqui é uma visão do modelo de gestão da empresa. Se o empresário consegue analisar isso daqui todo mês, olha quanto aumenta a assertividade dele. Olha quanto ele consegue evitar de problemas e dificuldades. A quanta oportunidade ele consegue aproveitar. Certo? Então, nós, consultores, ajudamos o empresário a fazer essa análise. E, em cima dessa análise, definir quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as estratégias, se está funcionando, se não está funcionando, se está dando resultado ou não. E no próximo mês, a gente pega essa caixinha, gira ela toda de novo, olha tudo de novo, analisa tudo novamente, vê o que evoluiu, o que não evoluiu, o que tem de problema, o que é sério, o que é urgente, o que é crítico. Né? O que é simples de resolver, que resolve. Às vezes não é urgente, mas é muito simples de resolver, você resolve rapidinho. Né? E aí você consegue otimizar seus esforços, otimizar sua equipe, otimizar seu dinheiro, otimizar seu espaço, otimizar seu capital de giro. Você otimiza as coisas e aí a consultoria se paga. Solimar, é interessante, né? É simples quando você sabe. Né? Quando você detém o conhecimento, é simples. Que é aquela famosa história do parafuso de US$ 1 milhão. O cara chega lá, em 5 minutos resolve o seu problema, e às vezes pode cobrar caro, mas por quê? É por causa do conhecimento técnico dele, né? Então, o quanto que ele simplificou para você uma determinada atividade. O quanto que ele economizou em grana para você na sua empresa. Né? Eu acho muito interessante alguns clientes que eu já atendi que estava devendo não sei quantos mil para o banco e depois passa a ter dinheiro sobrando na conta. Não é mágica, né? É o que você falou, é diagnóstico, é entender os números, entender onde que eu posso reduzir despesa, onde que eu posso ganhar prazo. E aí fazer a empresa ter capital de giro, ter fôlego financeiro, É para isso sair aí. daquela fase e começar a Exatamente. operar mais solto. Pois é. Então, bom, eu vou fazer aqui um resumo rápido, né, na nossa live. Você ter um bom planejamento, uma boa organização financeira é simples, não é complicado. Para você chegar lá num nível ótimo, você pode começar num nível razoável e fazer essa evolução gradativamente. Né? Então, às vezes, você vai numa empresa que é organizada, você volta lá na sua empresa, está tudo bagunçado, você desanima, acha que nunca vai chegar lá. Vamos começar com arroz com feijão, depois a gente coloca um ovinho frito, depois a gente coloca uma saladinha de tomate, e devagarzinho a gente vai melhorando o nosso cardápio. Né?
Quando a gente pensar que não, a gente vai estar com a entrada, com o prato principal, com a sobremesa, com suco, né? Tudo arrumadinho, a nossa empresa vai estar toda direitinha, mas tem que começar. Tem que começar a dar os primeiros passos. É uma carreta com 50 mil quilos em cima, numa estrada de barro, subindo o morro. Ela tem que sair do lugar. Para ela sair do lugar é difícil. Mas na hora que ela começa a se movimentar, que ela começa a ganhar velocidade, que o carreteiro começa a passar as marchazinhas lá, primeira, segunda, terceira, e ele consegue pegar uma retazinha, e ele vai acelerando. Daqui a pouco ele sai da estrada de barro e começa a pegar um asfalto, e ele vai acelerando. Na hora que a carreta atinge 100 km por hora, ela sobe, desce, faz curva, faz tudo. Ela tem estabilidade para tudo. Né? Então, é isso aí. A nossa empresa, ela pode estar desorganizada. Ela pode ser uma carreta, 50 mil toneladas, 50 toneladas em cima dela, parada no estrado de barro. Mas ela tem que começar na primeira ali com 5 km por hora. E daí ela vai. Então, nosso desafio de hoje é o empresário parar e pensar, por exemplo, qual o detalhe que eu posso melhorar? A semana que vem, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso implementar na minha empresa de diferente para 2022? Eu posso chamar um consultor e fazer um pequeno planejamento? Vou começar com um pequeno planejamento. Não vou começar com uma consultoria gigantesca, não. Vamos fazer um planejamentozinho básico para a empresa, para o primeiro trimestre de 2022, e vão monitorando mensalmente. Né? Qual o seu resumo que você faz da nossa live de hoje, Rafael? Perfeito, você foi muito assertivo nessa colocação, Solimar. Gente, organização e planejamento financeiro é devagarinho. É entender o que está acontecendo, ver aonde pode melhorar, projetar para frente, né? Começa mais macro, como, por exemplo, eu quero ter um faturamento de X em 2022. Eu quero ter um lucro Y em 2022. E aí, acompanhando, como é que está hoje? O que eu preciso fazer para atingir isso daí? Eu não sei quanto eu gasto de cada coisa, mas eu sei quanto eu gasto ao todo. Começa por aí. Começa devagarinho. Começa definindo o que você precisa controlar, quais são os indicadores, né? Para você atingir esses objetivos. Porque com esses pontos, você vai caminhando devagarinho, embala e depois ninguém te segura. Né? Isso aí, gente, ninguém nasceu grande nos seus negócios, na sua empresa, no seu porte. Começou devagar. Então, é muita experimentação, é muita tentativa, errar rápido para consertar rápido. Claro, que se você, né, tiver o suporte, o apoio de alguém, isso aí vai ser muito mais rápido. Mas não é obrigatório. E aí, gente, conta com a gente, no que precisar, pode mandar mensagem, né, Solimar? Pergunta mesmo, gente, que a gente tem aí o maior prazer de responder e vamos trocando figurinha. E vamos melhorando o lucro da turma. Vai ter outra live. Vamos pelo menos fazer uma live por mês aí sobre planejamento financeiro. Ajudando aí o profissional autônomo, o pequeno empreendedor, ou até a média empresa, né, a buscar soluções simples para problemas complicados. Essa é a nossa meta, buscar soluções simples para problemas complicados. Eu queria agradecer ao Rafael, queria agradecer aí a dezenas de pessoas que passaram pela nossa live, né? Muito obrigado pela oportunidade, Rafael, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, suas experiências, pela sua boa vontade de estar aqui conosco. Obrigado a todos que passaram na nossa live, né, que investiram um pouco do seu tempo aí para nos ouvir, para tentar absorver um pouquinho de conhecimento a mais do seu negócio. E aí os seus agradecimentos, Rafael. Gratidão, Solimar, pelo convite. Gratidão, pessoal, por estar aí participando, trocando figurinha. Nós vamos repetir isso aqui, Solimar, com certeza absoluta, né? Para que a gente consiga, gente, ter uma rede de empreendedores cada vez mais lucrativa. A ideia é essa, a gente fazer um pouquinho a diferença nesse nosso mundo de negócios, tá joia? Gratidão, Solimar. Valeu, pessoal. Obrigadão. Gratidão. Tchauzinho para todo mundo aí. Um abraço, gente. Estou encerrando a live aqui. Fique com Deus.